Opa, bem-vindo a todos, iniciando aqui o nosso segundo episódio do podcast Eu e Meu Avô, em que participa eu e meu avô, Edson Saraiva Neves. E a gente fez um primeiro capítulo aí trazendo a introdução do livro, da história do C.S. Lewis, né? E dessas cartas que ele traz. E hoje a gente vai fazer a leitura do prefácio e mostrar um pouco já do que é a alma desse livro, né? Que ele já traz desde o prefácio um pouco do que ele quer mostrar. E é um livro assim que eu comecei a ler por indicações do meu avô, como a maioria dos livros que eu já li até hoje. E é um livro que eu comprei pela Amazon. Ali naquele momento você vai comprar um livro, aí vê dois, três que gosta, né? E compra. E ficou um tempo na minha estante até eu começar a ler ele. E quando eu comecei, assim, eu vi uma riqueza nesse livro, porque o jeito que ele trabalha, que vai mais direto ao ponto, eu mesmo com o Tolkien não tive assim uma experiência tão fácil de entender o que o Tolkien estava querendo trazer, né? E o Lewis ele vai direto, como o senhor disse, né? Então, se eu quiser falar algumas palavras iniciais, ou a gente já. Nós escolhemos para iniciar, introduzir, assim, guiar vocês, né? E não basta só vocês ouvirem aqui o podcast, né? Comentado. É bom comprar o livro e ter o livro, né? E de vez em quando eu olho esse livro. Eu já comprei mais de 5 exemplares, dei de presente, né? Meu primeiro exemplar era todo grafado, agora já não é mais assim. Tem alguns livros que eu compro sempre dois, pelo menos, né? É uma mania, né? Porque um eu vou dar de presente. Então, esse eu já comprei uns 5, né? Esse aqui deve ser o sexto. Vem uma pessoa aqui, eu converso, né? São pacientes, né? Que vêm aqui em casa. Hoje em dia eu atendo aqui em casa e eu vou com a cara do cara e a gente vai conversando. Eu digo, rapaz, esse homem precisa desse livro. Aí eu apresentei ao paciente esse livro, que eu acho um livro interessantíssimo de estudar. Eu vou começar aqui a ler, fazer um jogralzinho, né? Eu leio início do prefácio. Primeiro aqui, ó, a dedicação é a Tolkien, né? Sim. Para J.R.R. Tolkien. E o Tolkien ficou bravo com ele, com esse livro. Eles até tiveram um estremecimento da amizade por causa desse livro, né? Que foi muito explícito para o Tolkien. Ele abriu muito facilmente para as pessoas o mundo do Sauron, né? Uhum. A melhor, e aqui ele tem, né, na introdução, ele diz: a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Aí é um texto de uma citação de Martinho Lutero, né? E aí é do Thomas More, né? O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota, né? O segundo, um outro livro que nós vamos mais na frente, depois desse, vai ser um livro contemporâneo a esses dois, né? Mais ou menos na mesma época, que é um livro não é do Edmano. Mas deixa, eu vou lembrar e eu trago qual é o livro 2 que eu estou pensando de trazer, né? Que é o Elogio da Loucura, para mim, é dos pensadores mais importantes do século XVI, né? Eu gosto de livros das antigas. Esses livros moderninhos estão muito chatinhos, né? Assim, muito chatinhos. As metáforas são pobres, né? São muito pobres as metáforas desses livros moderninhos, né? Eu gosto dos livros das antigas. Mas vamos aqui, ó. Então, começa assim. Não tenho a mínima intenção de explicar como a correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça
a humana, né? Uhum. Pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. O gênero de escrita usado neste livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha. Mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele, não poderão falar que aprenderam comigo. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Nem tudo o que o Screwtape, fita adesiva, diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Não realizei nenhuma tentativa de identificar qualquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras como as do Reverendo Cravo, que é interessante depois a gente buscar no texto em inglês quem é esse Reverendo Cravo, como ele traduziu, tá? Como ele foi traduzido como Reverendo Cravo. Retornando. Mas acho muito improvável que as figuras como as do Reverendo Cravo ou da mãe do paciente sejam completamente plausíveis. Há desejos reprimidos tanto no inferno quanto na terra. Em suma, devo acrescentar que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que a de número 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, quer dizer, o racionamento de alimentos mais intenso. Mas, em geral, na Inglaterra, né? Sim. Mas, em geral, o método diabólico de datação parece não ter relação com o tempo terrestre e nem era minha ideia reproduzi-lo. A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse do Screwtape, do fita adesiva. Foi traduzido como mal danado. Nesse momento, o mal danado fica até interessante, né? Quando ele diz, né? A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse de mal danado. C.S. Lewis, Magdalen College, 5 de julho de 1941. Né? Foi em 41, então eu falei em 42 no outro, mas ele foi em 41. Né? Não, mas ele publicou em 42 só. Publicou em 42. Foi só em né? 42 a primeira publicação. Tá. Quer seguir você para a carta 1? Podemos. Então vou apresentar o prefácio do livro, vou fazer a leitura da carta 1, né, que para mim já é uma carta sensacional. Para mim é assim, uma das mais ricas que tem no livro, é essa carta 1. E ele começa assim: Meu querido Vermelindo, eu ainda não me adaptei com a original para falar, então Absinto. Absinto. Meu querido Absinto, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Pera. O paciente. Quem é esse paciente, Arthur? O paciente é o ser humano que o absinto está encarregado de levar ele até o pai nas profundezas, que é como eles chamam, né? Ele é o responsável por encarregar esse paciente O paciente. até o pai nas profundezas e livrá-lo do inimigo. E livrá-lo do inimigo, que é É Deus, né? No Jesus. caso. Exato. Jesus. E aí continua. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Isso é, então, o Screwtape, o diabão falando para o diabinho, Sim. né? Ele diz, então, como é que ele diz? Primeiro Mas ele... será que você não está sendo um pouco ingênuo? Exato. E lembra, ele diz, meu querido Vermelindo, quer dizer, é ele, o diabão, falando para o sobrinho, né? Exato. Para o sobrinho.
Então, ele diz, mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Lê novamente para as pessoas entenderem mais profundamente como é. Então, o Screwtape está falando para o absinto. Sim, primeiro ele fala assim que ele percebe assim que o absinto está encarregado assim de levar o paciente para conversar com um amigo materialista, né? Mas ele já traz um primeiro ponto assim, perguntando se ele não está sendo um pouco ingênuo, por quê? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo, trazendo assim na questão de, né, Uhum. suscitar uma lógica no camarada, se isso vai Argumentar, né? Existe, não existe, né? um embate, né? Digamos assim, Embate, né? suscitar um embate na cabeça do paciente, né? Porque o absinto fica lá abscindando ele, né? Sussurrando coisas e ele vai para suscitá-lo, para induzi-lo ao debate interno, né? Isso. É isso? E aí aí na sequência ele continua. Até poderia ter sido esse o caso, há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação. Estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, quer dizer, ele está mostrando que a argumentação até séculos atrás ela era eficaz, né? Eficaz. Mas houve alguma mudança. E aí é o que ele mostra aqui. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, Veja. Repita para ficar bem, porque imagina, a imprensa diária era rádio e jornal. E umas revistas. Né? Imagina hoje. Repita que sem a mídia moderna. Você imagina hoje como é que está essa dupla, né? O Screwtape e o Vermilindo estão em euforia, em êxtase. Né? Rede social deve ser assim, uma alegria muito grande. Muito grande, né? Tinha um ditado antigo, né, muito antigo no Brasil, que enquanto a verdade estava abrindo os olhos e saindo da cama, né, a mentira já tinha girado o mundo 3 vezes. Imagina hoje. Nesse sentido aí ele fala, mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Qual a situação que eles conseguiram? Da argumentação. Né? Da argumentação que tinha a capacidade, né, de modificar uma vida. Isso. O embate verdade e mentira. Né? Verdade e mentira. Tinha dialética. Tinha, né? Existia. Né? Existia. Mas eles venceram isso. Eles venceram hoje falando. É uma monolética, como a gente disse. O que você falou no primeiro. No primeiro, né? E aí ele continua. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. Quer dizer, isso é muito interessante. Não? O debate não é mais onde está a verdade, onde está a falsidade, onde está a verdade. O debate hoje quer dizer, a coisa é onde é que está o convencional, onde é que está o opressor e tudo mais, e isso... O acadêmico, né? O científico, né? E tal, né? É até impressionante pensar que ele estava escrevendo isso em 1942, né? Porque parece que é hoje. É hoje. Agora vem para minha parte mais, assim, dessa primeira carta, que ele diz assim: é o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Quer dizer, ele tem que criar jargões, né? Para obsedar o paciente, né? Tem que ficar uma torrente de jargões, né? Sim. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. Acertou em cheio. Acertou 10 em 10 possíveis. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa.
O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo, a dialética, né? Uhum. Ele também pode argumentar, por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado, por séculos a fio, como o inimigo é inferior ao nosso pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Excelente, né? Que síntese, né, que ele Que faz. síntese. Vale ler novamente isso, Arthur. De onde? Do começo Mesmo do... se uma específica cadeia de pensamentos Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. quer dizer, o sensório, você tem que, né, para levar o paciente lá para as profundezas do inferno, o sensório, você tem que despertar o sensório ao nível máximo, né? Para obnubilar, vou usar essa palavra, né? A razão, o pensamento dialético, né? Isso. Então você tem que ele vai falar na frente, né? Você tem que as paixões são mais importantes do que a verdade. Para mim ele está falando assim, aprofunde ele na matéria e faça ele esquecer do espírito. Isso. É Pronto. isso que eu vejo. Você sintetizou muito bem. E aí ele diz assim: sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Para mim agora ele revela um segredo aqui muito. Ensine-o a chamá-lo de vida real. E não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Belíssimo. Por isso que dizem que o profeta é aquele que vê o óbvio. É. O senhor quer continuar lendo? Eu Posso ler? Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro. Isso é maravilhoso. Lembre-se que ele não é como você, um espírito puro. Eu fico pensando assim, se o que o Martinho Lutero disse que o diabo detesta a sátira e ser ironizado, o Lewis ele pega no... Ele não é... Ele vai na raiz. Na raiz. Aquele livro que eu falei, que nós vamos, o segundo, que nós vamos estudar aqui com os amigos, vai ser um livro escrito em 1507, né, por Erasmo de Roterdã, que era considerado o maior intelectual que existia na Europa. Né? O Erasmo, ele escreve um livro, o primeiro livro foi em 1503 que ele trouxe, que era o Manual do Cavaleiro Cristão. E o segundo foi o outro, que era o oposto, que era o Elogio da Loucura. A loucura, né, Stultitia, se vangloriando nos seres humanos. Ela tem um palco, ela vai se apresentar, né, num palco, e ela parecia assim um desses popstar, né? Uhum. Então ela se elogia nos seres humanos. Olha eu ali, entende? Tipo, dominei. É muito interessante, mas é muito. Mas 1507, né, ele estava indo visitar Thomas More, quando ele teve uma crise de cálculo renal e escreveu esse livro. Esse livro, durante anos, foi o segundo mais vendido na Europa. Era considerado um livro de comédia. Você lê hoje, de comédia não tem nada. E o primeiro sendo a Bíblia, então ele era o primeiro, né? Porque a Bíblia era é outra. Então ele era o livro mais vendido na Europa na época, durante alguns anos. Né? Vamos lá. Lembre-se de que ele não é como você um espírito puro. Nunca tendo sido humano, que vantagem abominável a do inimigo.
Quer dizer, a vantagem de Joshua era que ele se tornou humano e se tornou carne, né? O Verbo se fez carne e chegou até nós, né? Nunca tendo sido humano, que vantagem abominável do inimigo. Você, quer dizer, Vermelindo, Absinto, não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico, e certo dia, enquanto lia, viu uma cadeia de pensamento na sua mente começando a tomar o caminho errado. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Aí o sensório, né? Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabe que não é possível entreouvir exatamente o que o inimigo diz a eles? De que o assunto era mais importante que o almoço. Quer dizer, o inimigo mandou uma contraproposta, que o assunto ele se mantivesse ali no British, né, Museum, estudando para chegar a uma conclusão diferente do que ele vinha sendo há 20 anos doutrinado. Né? Uhum. Mas aí ele mandou, o Skrill mandou A réplica. a réplica do sensório. Olha, é hora do almoço. Aí o paciente imediatamente, né, e provavelmente o inimigo, Jesus, né, disse para ele assim, não, mas o assunto é muito importante, vamos ficar nele. Né? Uhum. Aí o que ele disse? Pelo menos penso que esta tenha sido sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante, demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente no momento em que eu acrescentei: seria melhor voltar a este assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. É demais, né? O cara é um gênio em termos assim de passar o povo, né? Passar a perna no povo, né? Come, meu filho, come. Quando você voltar, você vai voltar assim, já com a mente renovada. Continua aí, mano. Aí, Aí ele diz, deixa eu só terminar. Seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Quando o Screwtape disse isso, ele já estava a meio caminho da porta, o ser humano, o paciente. o paciente. Aí ele diz: quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando. E antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, com o que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro, foi o suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostava de falar sobre aquela percepção inexprimível da realidade que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso pai. Só lembrar do almoço, da hora do almoço, né? E, assim, essa questão é só uma, né, daqueles ativos. Entende aonde quero chegar? Graças aos processos, para mim isso é muito interessante quando ele Sim. fala dos processos. Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência
Quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo, eles vão positivamente encorajá-lo, elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia. Não o deixe se desviar da inestimável vida real. Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe de que ele sabe tudo. E aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado das pesquisas mais recentes. Isso aí, mano, é impressionante, né? Quer dizer, você incutiu nas pessoas que qualquer um, né, que diga, um jornalista, por exemplo, que ganhe fama e fale sobre coisas que ele não conhece nada, mas como ele é um jornalista famoso e que fala que pesquisas científicas mais recentes, não cita nenhuma, ou cita pesquisadores, né, que esses caras, que isso é verdade. Então é muito fácil induzir a população a erro, né? Uhum. A pânico, a medo, muito fácil. Nos dias de hoje, lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode até achar que nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio, né? Mal danado, no caso, Screwtape, fita adesiva. Vamos depois para a carta 2, o próximo podcast. Podemos encerrar por hoje esse? Vamos, Então, 6 pronto. minutos. Grato aí a todos pela atenção e nos vemos no próximo.